Olá, mais uma vez bem-vindos ao Palavras Cruzadas. Hoje comigo, Natasha, e com o pastor. Como está, pastor Jorge? Está tudo bem? Muito bem, muito obrigado. Nada. Para mim é um prazer muito grande pela primeira vez estar a gravar contigo. Pela primeira vez estamos a gravar os dois juntos, exatamente. É verdade, e esperamos que realmente esta mensagem, a mensagem que se procura transmitir hoje, possa chegar em boas condições aos nossos ouvintes e aqueles também que nos veem, e que seja, melhor, de alguma forma, tanto para eles, para estes, como para nós, bastante proveitosa. Para já que Deus te abençoe. Obrigada. Na tua exposição. Obrigada, tá igualmente, pastor. Muito bem, hoje vamos falar sobre várias palavras que se cruzam aqui num tema só. É verdade. O juízo, Babilónia, a prostituta, a besta. As bestas, não é? As bestas escarlata. Uma série de simbolismos ao longo de toda esta lição. Muitos sete deles cabeças, são isto é quase fugir, não é? Quando ouvimos estes títulos, parece até um conto de terror ou uma história de ficção, qualquer coisa assim no género, não é? Eu tinha comentado com a Sandra que pai, aos 14 anos, deu-me para agarrar na Bíblia e ler o livro de Apocalipse. Claro que... Ficaste assustada. Fechei-o logo imediatamente e não li muito. Não tive coragem de continuar a ler. Não, mas eu tenho a certeza que isso não vai acontecer. Eram assustadoras. Isso não vai acontecer com os nossos, com aqueles que nos veem hoje através da internet, e a quem saudamos com um grande abraço, e que Deus os abençoe também. Amém. O juízo sobre a Babilónia, vamos começar por aqui. Babilónia, afinal de contas, o que é isto, Babilónia? A palavra significa confusão, e de facto, segundo a linguagem de Apocalipse, o estudo que podemos encontrar nos diferentes capítulos de Apocalipse e não só, Apocalipse 17, Apocalipse 13, 16, por aí fora, mas também no Antigo Testamento. E Jeremias, nomeadamente. E nós vamos verificar que Babilónia, no fundo, vai significar, no decorrer deste estudo, uma confusão religiosa existente e que se vai ajustando ao longo do tempo e que vai tendo a sua influência ao longo do tempo. E esta confusão religiosa assinala um colapso, o colapso do poder político-religioso já no tempo do fim. E por isso vamos girar é engraçado porque nós falamos muito do Estado laico, não é? Mas que isto na realidade é para inglês ver, porque sempre houve, ao longo de toda a história da humanidade, sempre houve esta união mais disfarçada ou menos disfarçada, não é? Mais assumida ou menos assumida, mas sempre houve esta união entre os poderes políticos e o poder religioso. E isto é inevitável. Isto é inevitável. E até o fim vai ser assim, e aliás, esta união, esta ligação, vai se tornando cada vez mais forte à medida que nos vamos aproximando de todas as coisas, não é? Portanto, Babilónia, no tempo do fim, é descrita como uma cidade significando, como disseste, e muito bem, a breve união dos poderes político-religiosos no mundo, em oposição a quem? Oposição a Deus e ao povo de Deus. Esta união acabará depois por ser destruída, levando à divisão de Babilónia mesmo no tempo do fim. E é isso que nós iremos ver. E começamos aqui a lançar as primeiras bases exatamente para o estudo desta semana. É claro que o tempo também que temos, ou que dispomos, é muito breve, mas vamos deixando aqui algumas ideias que depois servirão também para excitar, digamos assim, a curiosidade de muitos daqueles que ouvem, que nos estão a ouvir e a ver, e nos veem também. Sim. Portanto, Babilónia em si, poderíamos dizer que é um sistema político-religioso e um sistema religioso apóstata. Sim. Não é? E a palavra apóstata, para muitos poderá fazer confusão,
Mas apóstata quer dizer Sim. aquele que se afasta da verdade, Aquele que se opõe a Deus. aquele que se opõe a Deus, exatamente, ou à verdade de Deus, não é? Sim. Muito bem, vamos falar um pouco sobre esta prostituta. Como ela é descrita, como não é? ela é Babilónia, descrita. para além de ser descrita como a grande cidade, não é? Também começa depois a ser descrita como uma prostituta, Achamos em oposição à verdadeira Igreja de Deus, Aham. que é descrita como uma mulher casta, como já vimos em lições anteriores, não é? Sim, sim. E o porquê de ser descrita como uma prostituta? Para já, a cor é curiosa, é a cor de escarlata. A cor de escarlata, exatamente. E isso tem um simbolismo muito forte. Iremos ver cor de mais sangue, adiante. a cor de Exatamente. sangue, E que nunca depois é também conotada ela com está coisas sentada boas. sobre muitas águas. Como é que alguém consegue estar sentado sobre muitas águas? Entendemos tudo isto como símbolos apocalípticos. Exato. E aqui as águas, segundo profecia e outros textos que encontramos no Antigo Testamento, vamos ver que se tratam de povos, grandes multidões. grandes de povos, multidões, não é? de povos, Que já temos visto também nas nações, lições anteriores. etc. Também. Habitantes da terra. Pronto, Exatamente. são os habitantes da terra. E depois diz que há dois grupos de adoradores de Babilónia. O primeiro grupo são os reis, os poderosos, os governantes, os grandes, os que dominam este mundo, digamos assim, que têm nas suas mãos o poder e a gestão das nações. E o segundo grupo será então é o povo que aceita as verdades, entre aspas, portanto, que não são verdades, são mentiras, de Babilónia, aceita as doutrinas de Babilónia. Como sendo verdades. Portanto, isto engloba todas as classes, que não ao fim e ao cabo. Exato. Não é? Engloba tudo. Isto faz-me lembrar muito aquelas imagens dos cordeirinhos, quer dizer que são obedientes e mandam ir para a esquerda, vão para a esquerda, mandam ir para a direita, vão para a direita. Isto revela-me a mim uma população que está tão empedernida e que está tão... Eu acho que os mídias têm tido uma grande influência e penso que o inimigo foi muito inteligente em explorar muito e continuar a explorar e cada vez mais, não é, os mídias, porque nos deixam completamente vazios, assim, as pessoas... o nosso ensino já não ensina. Nós temos um programa de ensino, para frustração também dos professores, que não ensina a pensar, que não ajuda a pensar. É decorares e debitares a matéria, não é? Tipo K7. E aqui acontece a mesma coisa. As pessoas bebem tudo, não conseguem filtrar e parece que não têm cabeça para questionar e para pensar. Será que é mesmo assim? Mas eu posso procurar alternativas. Sim. E ainda há o grupo daqueles que diz, eu fui sempre assim, vou ser exato, é as assim. tradições. Não é? Isto é os meus avós, os meus bisavós, isto é a tradição, já se fazia assim e eu vou continuar. Não vou ser eu a destruir a tradição da família. É a tal figura da avestruz que prefere enterrar a cabeça na areia, né? E assim muitas pessoas preferem permanecer como estão, sem procurar realmente aquilo que é verdade, porque a verdade existe e a verdade é Jesus e a palavra de Deus é que testifica de Jesus. Por isso é recorrendo à palavra de Deus, e é por isso que estamos aqui a estudar estes temas. Não é simplesmente por uma questão intelectual, nem para assustar ninguém, porque aliás o Apocalipse é um livro de esperança. É um livro que tem uma mensagem muito positiva. Mas é um livro que durante muitos anos teve uma conotação negativa e a maior parte das pessoas, quando olha ou quando pensa logo na palavra Apocalipse, pensa logo em desespero. É isso mesmo. Não pensa em esperança, é precisamente o oposto. E é isso que nós queremos aqui com o estudo deste trimestre, não é? É desdramatizar, não é? E limpar questão. O nome do livro do Apocalipse, digamos assim. Mas, Natasha, eu sugeria que voltássemos outra vez à prostituta. À prostituta. E agora sentada em cima da besta escarlata, não é? Isto é muito forte. Muito forte. Apocalipse, capítulo 17, versículo 3, ele fala exatamente desta besta e descreve-a dessa maneira. Uma besta escarlata, portanto, uma mulher, aliás, uma mulher prostituta, mais a besta escarlata, porque ela está sentada sobre a besta também cor de escarlata. Ou seja, ela domina a besta, não é? Porque é assim,
Eu não sei se já alguém alguma vez tentou montar um bicho assim grande e selvagem. A experiência, se tentaram, não correu muito bem, com certeza. Agora, vamos tentar imaginar isto. Eu sei que isto é tudo simbologia, não é? Mas toda ela tem um significado. Uma mulher assentada sobre uma besta, ou seja, essa mulher domina essa besta. Portanto, já vimos que esta mulher prostituta representa a confusão religiosa existente. A besta, por sua vez, representa o poder político, não é? Portanto, lá está. A mulher está sentada sobre a besta porque há esta unidade entre o poder religioso e o poder político. Agora, perguntar qual das duas é mais forte, se é a mulher sentada em cima da besta ou se é a besta... Não é por aí que eu ia. Exatamente. Aqui a questão é a questão de poder. E a imagem de uma mulher assentada sobre uma besta é uma imagem de poder. Poder, é isso mesmo. Eles detêm todo o poder, não é? Eles têm todo o poder. E portanto, esta besta, aliás, esta mulher, ela apresenta-se de uma forma extravagante, vestida de uma forma extravagante. Ela está adornada, tal como no passado as prostitutas se adornavam, e ainda hoje acontece, não é? Se adornam para quê? Para chamar a atenção para si, não é? Para captar a atenção para si. Mas eu achei graça a lição também chamar-nos a atenção que, para além dela ser descrita à semelhança das prostitutas dos tempos antigos, não é? Porque tinham que ter um chamariz, não é? Tinham que chamar mais a atenção se queriam ganhar o seu negócio, é mesmo assim, é um negócio, umas mais que outras, então tinham que saber chamar a atenção. Mas achei curioso, e eu não fazia ideia desta situação, de ver a comparação também dos trajes da prostituta a imitar o traje do sumo sacerdote. Quer dizer, que isto é mesmo uma blasfémia, isto é mesmo uma apostasia. É que o sumo sacerdote lidava muito com sangue, não é isso? Por isso lá está. O escarlate, ele também, parte das suas vestimentas era um cor de escarlate. Escarlate e púrpura. E esta mulher prostituta, ela também está vestida de escarlate. Porquê? Porque é o simbolismo do derramamento de sangue, da perseguição religiosa que levará até às últimas consequências e às mais dramáticas consequências, os mártires, que será realmente o derramamento de sangue. Aliás, isto já não é uma figura que nós já não tínhamos pensado e visto na nossa história no passado. Exatamente. Não é? Sabemos da história dos mártires, sabemos da história daqueles que sofreram por se manterem fiéis às suas convicções em Cristo, em Deus, e como sofreram por não se quererem dobrar perante o novo poder religioso ou político que aparecia naquela altura, não é? Mas é interessante, o sumo sacerdote, ele também tinha uma inscrição sobre a sua testa. Na mitra. Na mitra. À semelhança desta prostituta. Desta prostituta. A inscrição do sacerdote era santidade ao Senhor. Portanto, a exaltação ao Deus Criador. E a inscrição que está sobre a testa é uma inscrição blasfema desta mulher, é uma inscrição que não diz exatamente qual é o texto, mas diz que é de blasfémia contra Deus. Portanto, exatamente. Nós vemos aqui a oposição. Exatamente, é? vemos os dois. A oposição. E depois temos esta mulher também com uma taça na mão. E diz que a taça contém o vinho das suas prostituições, ou seja... A lição até menciona que é uma taça ornamentada para esconder o verdadeiro conteúdo, não é? Está. Que é o sangue, lá está, mais uma vez, o sangue dos mártires. Exatamente. E, portanto, ela contém todas as inverdades que vai usando para embriagar as nações e seduzir, de alguma forma, o mundo, levando-o para longe de Deus. Eu gostava de voltar mais atrás, quando falamos da prostituta Babilónia, porque é engraçado que a lição às páginas tantas falas, mas porquê? Nós podemos questionar, mas porquê uma prostituta? E é giro ver que já no Velho Testamento esta linguagem, quando se utilizava esta linguagem mais sexual, quando era usada
como simbolismo, não é? Já queria descrever de facto a apostasia de Israel, Apostasia, não é? exatamente. Já era para descrever a apostasia de Israel, E Deus já era para mostrar, portanto, para comparar com o adultério, não é? Comparava o afastamento de Deus, e muitas vezes isto significava adorar outros deuses, como um adultério. E eu gostava de reforçar isto porque achei engraçado também, interessante, porque é uma prostituta precisamente por esta razão. E a primeira palavra que nós aqui mencionamos foi exatamente apostasia. Exatamente. Não é? O movimento religioso apóstata. Aquele movimento religioso que se afastou de quê? Se afastou da doutrina pura e verdadeira da palavra de Deus. E deixa-me deixar aqui uma referência para todos aqueles que nos veem. Dizer-vos o seguinte: se nós quisermos conhecer a verdade, vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus tem toda a verdade. Vamos fazer uma pausa aqui e depois continuamos. Está bem, Sim, Natasha? vamos fazer uma pausa para um momento musical e voltamos já a ver. Até já. 2, 3. Nas sombras da noite ele o procurou, com o mestre a sós ele falou. Necessário-te é de novo nascer, as palavras que lhe ouviu dizer, um encontro com a luz. No calor da tarde ela o encontrou, junto ao poço o mestre a esperou. Tua sede só eu posso saciar, a esperança que a fez vibrar, um encontro com a luz. Jesus, de ti se escondem as densas trevas. Jesus, quando estou contigo e te procuro, eu me encontro com a luz do mundo. Arrastada em braços pela multidão, viu o mestre escrever no chão: eu não te condeno, vai, não peques mais. O perdão que não esqueceu jamais, um encontro com a luz. De um lugar mais alto ele o avistou, a descer o mestre o chamou. Hoje em tua casa me convém entrar, o convite que o fez mudar, um encontro com a luz. Jesus, de ti se escondem as densas trevas. Jesus, quando estou contigo e te procuro, eu me encontro com a luz. Jesus, de ti se escondem as densas trevas. Jesus, quando estou contigo e te procuro, eu me encontro com a luz do mundo. Espero que tenham apreciado este momento musical. E já estamos de volta. E já estamos E cá, já estamos cá de novo. para continuar. Eu dizia há pouco, e gostaria de retomar um pouco daquilo que eu chamava a atenção. A única forma
de facto, não sermos enganados, é conhecermos a verdade, não é? Até porque o sistema religioso apóstata não surgiu da noite para o dia, foi incorporando, foi começando a incorporar hábitos pagãos Sim. que existiam e que o povo estava familiarizado, portanto não foi muito difícil. Foi não uma é? grande golpada, digamos assim, Não foi, foi no uma tempo coisa, do Império, foi no uma tempo coisa do Império Romano. muito, não é? muito subtil. É um bocado aquela imagem da rã colocada em água fria, em água quente, salta. Em água fria, que vai aquecendo aos poucos, lentamente, a rã deixa-se ficar até que fica cozida. Quer dizer, não dá conta. Eu acho que foi muito isto que aconteceu também, não é? Portanto, exatamente. Não é aquela ideia de hoje estamos todos a adorar o Deus verdadeiro e a seguir a verdade. E, aliás, mais pura, não é? Como o pastor disse, e amanhã já estou. Não, as coisas são graduais. Isto é como tudo na vida, é como uma pessoa desleixar-se, é como uma pessoa perder peso ou engordar. A pessoa não dá conta, vai acontecendo, é gradativo. E é esse o estado de mornidão em que a sociedade cristã assenta. Portanto, o deixa andar, eu não sei, também não vou procurar saber, não é? Não me interessa. Dá muito trabalho procurar e pensar. Exatamente. Enfim, alguém, é mais alguém cómodo, que descubra e que me dê papinha feita. É mais cómodo ficar à espera. É. Não é? É. Que alguma coisa aconteça. O pior é que quando acontece bem, aquilo exatamente. que realmente Quando acontece nós não estamos minimamente preparados e ups, aí está. Tarde demais. Aí está. Muito bem. Vamos então continuar aqui a falar sobre a identificação desta besta escarlata. Não é? E acho que é, de facto, o que aqui está e aquilo que podemos encontrar na palavra de Deus é fantástico. Não é? Mas vamos ver. E voltamos ao Apocalipse 17:3. Apocalipse 17:3, por favor, anote para conferir. E também... Que lá está, por isso é que eu há bocado comentava com o pastor das bestas, é a besta... Porque Apocalipse 17:3 descreve esta besta escarlate, em termos muito semelhantes ao que descrevia a besta que veio do mar. Aí está em Apocalipse 13. Mas existe essa semelhança, porque vai existir, costuma-se dizer, tal pai, tal filho, não é? Portanto, é quase como uma descendência, ou digamos assim, a conservação de certas atitudes, de certos atos, de determinada forma de caráter e personalidade que vamos encontrar nestas duas semelhanças. Nesta segunda besta. Nesta segunda besta. E é dita a besta que foi. A besta que foi porque já existiu. Porque já não existe mais. Porque já não é. Isto vai levar-nos exatamente à profecia que já foi aqui estudada. Já foi aqui explicado das 1260 anos, ou das 42 semanas, ou dos 42 meses proféticos. Exatamente. Que nós já estudamos, e em Apocalipse 13, capítulo 5, e se nos lembramos de há três estudos anteriores que aqui fizemos, se falou exatamente sobre isto. Mas disse também a besta que já não é. Portanto, a besta que foi, a que já não é. E a que já não é, continua a referir-se ao passado, porque já não é. Não é? E Apocalipse 13:3... Mas à semelhança daquilo que nós vimos do período profético, já não é por um período de tempo. Exatamente. Porquê? Porque vai recuperar. Está-se a referir ao período em que a besta entrou na sua fase de não existência, em que o seu poder não era acentuado. Isto deu-se precisamente em 1798, quando o general Berthier se deslocou a Roma e prendeu o Papa. Houve um período ali que desapareceu durante algum tempo de cena mundial. Exatamente. O Papa desaparece e o poder papal, digamos assim, desaparece da cena mundial, mas sobreviveu, porque diz que foi curada a sua ferida. Ele vem novamente a ganhar fôlego. E finalmente, Apocalipse 17 descreve a besta de Apocalipse 13,
e na altura da cura da ferida mortal. É sobre esta besta ressuscitada que a prostituta está sentada. Não é? E isso leva-nos a pensar no tempo do fim, quando realmente estes poderes ganharão força, não é? E então... E voltará a existir uma união outra vez entre... Desencadeará uma experiência idêntica àquela que se viveu no tempo da Idade Média. Não é? Com perseguição, a Idade das Trevas, etc. E o alvo desta perseguição será aqueles que se opõem exatamente a este poder. Não é? Que é o povo que realmente aceita a verdade bíblica como única regra de fé e exalta a Deus e a sua verdade. Não é? Há uma passagem do grande conflito de Ellen White que eu achei também muito interessante para reflexão, e eu vou-vos deixar para reflexão. Ellen White, no capítulo 37 do grande conflito, diz: se levantar novamente a oposição, o fanatismo, a intolerância, se acender a perseguição, os indiferentes e hipócritas vão vacilar, não é? Vacilarão renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se a sua fé mais forte e a sua esperança ainda mais viva do que no tempo da prosperidade. Portanto, na adversidade é que nós somos testados. E a reflexão que a lição nos deixa é: que advertência é que nós devemos tirar destas palavras acerca do que a nossa experiência cristã precisa de ser agora? Agora, no tempo de prosperidade, como é que deve ser a nossa conduta? Como é que nós devemos levar, de facto, a nossa vida espiritual para quando chegar a esta altura que vai chegar, quando se desenrolar o tempo do fim, para nós não sermos, como Ellen White chamava, os hipócritas e os indiferentes, e não vacilarmos? Muito bem, chegamos à questão das 7 cabeças da besta. Aqui para mim foi uma confusão. Eu não acredito, Natasha. Não é? Porque é assim, as 7 cabeças... Estás habituada a pensar numa besta com 7 cabeças. Não, a confusão não é essa. A confusão é que às páginas tantas, ao avançarmos, percebemos que há muitos sinónimos para descrever a mesma coisa. Isso é verdade. Não é? São as 7 cabeças, são as 7 montanhas, que na Bíblia, que até foi traduzido não por 7 montanhas, mas por 7 colinas. E se calhar o pastor aí vai querer intervir um bocadinho para as pessoas perceberem porque é que se são montanhas foi traduzido por colinas, qual era a intenção, qual foi a interpretação que se tentou dar. Muito bem, não mas é? Olha, mas é assim, eu acho que há duas formas de estudarmos esta lição, ou de a transmitirmos. Uma forma de estudar e uma forma de transmitir. A forma de estudar deverá ser sempre a mais aprofundada possível, recorrendo a tudo aquilo que já foi escrito e que pode ser muito útil para tirarmos algumas conclusões, mas a forma de apresentarmos deve ser o mais simples. Tem que ser o mais sucinta possível, mais simples sim. Possível. Eu sei que estou a gerar aqui uma polémica porque estou a dizer que há isto e que há aquilo. Sim. Então vamos 7 cabeças da besta. Vamos lá, sim. Essas 7 cabeças, segundo o Apocalipse 17, 9 a 11, pode registar também e Apocalipse 13, 18, e ainda aqui há uma chamada de atenção para um texto de Tiago 1,5. Estas 7 cabeças, no contexto profético de Apocalipse 17, será fácil nós chegarmos à conclusão que se refere a 7 montanhas. É verdade, tu disseste, chamaste a atenção para isso, porque é que são montanhas, não são colinas. Se no passado diziam que eram as 7 colinas... Nós até diziam que eram as 7 colinas de Roma, que nós até brincávamos e dizíamos, mas Lisboa também tem, então. Pois. Também há as 7 colinas em Lisboa, porque é Roma e não Lisboa. Só que não há Roma em Lisboa. Exatamente, não significa. Não há Roma em Lisboa. A verdade é essa, não é? Procurou, digamos assim, na sua concepção geográfica, e uma vez que tudo isto se refere a um poder que nasce em Roma, associar também ali esta imagem. Mas, na verdade, não significa que tenha que ser assim. Até porque a lição também nos chama a atenção para isto, não é? Porque estas montanhas são sucessivas, não são simultâneas. Exatamente. Portanto, há uma grande diferença, não é? Muito bem. Mas vamos aos reis. 7 reis que são também montanhas,
não é? Não é? É isso. E, e estes reis representam não pessoas, mas reinos, Reinos, sim. não é? Mas reinos, ok? E depois Impérios, voltamos não é? aos Os sete impérios, Foi 7 identificado montanhas, como 7 grandes impérios que sucederam uns aos outros. e estas 7 montanhas sucessivas que se apresentam em sucessão são poderes mundiais ou impérios sucessivos, não é? E isto pode ser bem compreendido, digamos, por aquilo que a história nos traz em relação aos grandes poderes que realmente dominaram o nosso mundo, não é? Mas vamos ver, na perspectiva cronológica de João, aquele que escreveu o livro de Apocalipse, 5 desses impérios já tinham caído. Exatamente. Um existia Que era e o o outro Império. ainda não tinha vindo. João vivia no Império Era Romano, romano. e o outro ainda não... Não existiu, não existia, não é? E esse império que ainda não existia e que iria existir, significa o quê? Significa o ressurgir, digamos assim, do Império Romano. Não é? A tal recuperação da tal ferida de morte. recuperação da ferida de morte que se vai dar aqui. Nós temos que avançar, Natasha, o nosso tempo já é muito Sim. breve, mas vamos ver, não sabemos realmente como se dará tudo isto, este julgamento de Babilónia, já entramos agora aqui neste processo de julgamento de Babilónia, mas pelo contexto de Apocalipse 17 e 16, nós podemos concluir que se trata de poderes que darão o seu apoio, não é? E o povo que também dará o seu apoio a todo este poder político-religioso que aqui é descrito como uma grande besta, não é? E Babilónia, a confusão, acabará por cair. Porquê? Porque muitos destes povos, e mesmo até governantes, irão ver que foram enganados. E vão se rebelar contra a própria Babilónia. E vão se rebelar Portanto, contra ela a vai própria ser Babilónia. destronada. E A daí- besta vai sacudi-la. E daí está a palavra de Apocalipse com que nós iniciamos o nosso estudo de hoje. Caiu Babilónia. Porque a sua queda será grande, porque ela é desmentida. A mentira é descoberta. E quando uma mentira é descoberta, é como se houvesse uma grande queda. Não é? Exato. E na parte conclusiva da Por nossa... falar em grande queda, também é giro porque a ver só aqui, falamos em queda e eu lembrei-me de guerra, a palavra fez-me. Quando falamos no... Antigamente tínhamos esta noção, não é? Que o Armagedon ia ser uma guerra real, era a Terceira Guerra Mundial, não é? E que até se ia dar nos desertos do Afeganistão ou dessa zona. Mas, afinal nós de hoje contas... sabemos que no fundo é a guerra cósmica que há desde o início do tempo, ou melhor, Entre o bem e o mal. desde que Eva e Adão pecaram. Entre o bem e o mal, Portanto, que acabará com a vitória do bem. do bem Como é e a óbvio. vitória de Deus. A vitória de Jesus e de todos aqueles que, de facto, tomarem. Porque Natasha, ainda estamos a tempo de tomarem o seu partido. se me permitires, eu gostaria de concluir Sim, com este força. texto. O Senhor diz, Deus diz em Apocalipse, sai dela, povo meu. Portanto, é um apelo àqueles que ainda vivem no meio desta confusão religiosa, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a verdade da palavra de Deus. Então o apelo do Senhor é, sai dela, povo meu. Para quê? Para que não incorras nos seus flagelos, para que não venhas a receber o também. juízo exatamente como consequência da tua permanência em Babilónia. E Este apelo é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, mas é um ato também da grande misericórdia. Da grande misericórdia de Deus. Mas para connosco, para nós, eu sinto Natasha, eu uma grande desejo que Deus te responsabilidade. abençoe muito e te ajude. Também, tal pastor, como obrigada. Para Foi um prazer. Para que possamos continuar a estudar estes assuntos com tanta alegria como... É traz assim, aqui eu hoje. não posso deixar de... Eu sei que são assuntos sérios e que são assuntos que têm a ver com a nossa salvação, mas eu não posso deixar de tratar com alegria porque, como o pastor frisou logo no início, o Apocalipse é um livro
que nos traz esperança. Esperança. Portanto, eu não posso lidar com isto de outra maneira. Foi um prazer estar convosco. Não sei quando é que nos voltaremos a ver, mas até lá... Até uma outra oportunidade. Até uma próxima E oportunidade. para nós também, até uma outra oportunidade. Exatamente. Obrigado. Obrigada.